piso, né? Eu até não diria pista, mas um piso, acho que vários pisos diferentes, ver qual na frente do Instituto, a ideia era essa. Antes de colocar, né? Tá, mas deixa eu pegar um gancho aqui antes do Ricardo, porque eu quero tratar de uma questão que ela está me... até por uma questão de uma certa urgência que eu tenho. Nós estamos acertando, está praticamente garantido, toda uma modificação não, uma pintura do prédio inteiro, com a nova logomarca, vamos melhorar a entrada dos dois estacionamentos, botar piso no estacionamento de trás, botar piso no estacionamento da frente. A gente vai dar uma geral, na verdade, aqui. O projeto inclusive, iluminar os pinheiros com aquele, né, projetar aqueles focos de luz, fazer a nova logomarca Entendeu? Não, com luzes, né, com luminosidade, essas coisas assim. Então e quem está desenvolvendo esse projeto é uma arquiteta que é do HSBC. Demais, né? A AMI, se não me engano o nome dela, AIME, um negócio assim. E aí, Ricardo, o que eu queria ver contigo é o seguinte, eu gostaria, se fosse possível, que a gente combinasse as coisas, fizesse um processo combinado. Ao mesmo tempo que a gente mexe na frente, vai botar uma outra pintura, vai fazer, já pudesse mexer com a calçada também. E aí eu conversei com o Irajá esses dias, ele disse a seguinte questão, que está tudo certo lá na Secretaria de Obras, mas que precisa do projeto. E sem o projeto não, né? Então nós precisaríamos verificar como é que a gente vai fazer isso aqui, se você já tem pronto, se você está... É que o projeto do muro para fora, ele não precisa necessariamente, não existe essa vinculação com o muro para dentro. O que ele vai ter que estabelecer o meio fio, Não, tudo bem, mas eu estou entendendo o que você está falando. Só que eu gostaria que as coisas acontecessem meio simultâneo. Ao mesmo tempo não, mas pelo menos desse uma casada. A hora que a gente for fazer a parte de fora, a pintura, essas coisas, já pudessem estar mexendo na calçada também. Você não tinha feito com o Mário Sérgio que você tinha comentado comigo? Então... Não, pro Irajá, já entreguei para ele, inclusive. Aqui do Instituto mesmo? A única coisa que falta ali é dizer, a frente Visconde Gropalva mede tanto, a frente Coronel Ducídio mede tanto, né? Precisa dado só a nível de dimensão, de quantificação de material. Até porque a gente arruma aquele horror que tá ali naquela cozinha que eu te mostrei, né? Naquela loja de cozinha ali, que fizeram tudo errado, a grama, puseram metade com metade. Porque ele quer o entorno, né? Ele não porque só... uma outra coisa que eu também estava imaginando, talvez fosse uma coisa interessante para a gente pensar, assim do ponto de vista bem prático mesmo, que é assim, pensar todo esse entorno aqui, que vai cair no problema da placa lá no ponto, esse acesso que vai para o terminal aqui para 7, esse acesso que vai para o shopping, quer dizer, as vias de acesso ao Instituto, né? E aí, eu estou imaginando assim, como é que a gente pensa um projeto que a gente pode até ir desenvolvendo por etapa, mas que a gente comece aqui em torno do Instituto, fazendo levantamento, se for preciso chegar morador por morador, se for preciso produzir um material, alguma carta, alguma coisa, chamar para reunião aqui no Instituto, coisa desse tipo assim. Mas eu acho que a gente tinha que fazer uma espécie de um projeto piloto no entorno do Instituto aqui, na quadra inteira. Não adianta só na quadra também, não adianta, que nem eu tinha comentado aquela vez, né? Precisamos sensibilizar e conscientizar o outro lado da Coronel Ducídio, que ela precisa fazer a sua guia rebaixada também. Não, o proprietário, porque a prefeitura, o que o Irajá conseguiu lá perante a Secretaria de Obras, é bancar o serviço em frente ao Instituto. Agora o restante da quadra vai ser um trabalho de conscientização. Se a gente fizesse... E dos outros lados da quadra também. Até, Ricardo, eu poderia fazer alguma coisa com você nesse sentido, porque eu ando aqui todo dia, meu trabalho é andar com a pessoa aqui, né? Sim. Então, de repente, um dia a gente podia marcar, eu e você, pegar um mapinha da região e marcar um mapinha dessa região. Isso. E nós dois, a gente olhar cada lugar, por exemplo, a placa, o poste,
Porque eu tenho isso na minha cabeça, entendeu? Porque eu ando todo dia aqui. Então eu acho que você poderia marcar comigo, eu tenho hora de atividade segunda e terça, dá umas 3. Vem aqui, vamos fazer isso. A gente já entrega pro ele, né? Um projetinho. Eu acho que a minha questão, vias de acesso. A minha observação é assim, eu acho que a gente precisa, combinado com o documento, pensar em algumas coisas pontuais. Então, por exemplo, não me é... Como é que eu vou explicar, né? Justamente em torno do Instituto de Cegos, a gente enfrenta tanto problema como a gente se depara por aí. Mas isso não é exclusividade, não é uma exclusividade sua. Em frente à DFP, a coisa é horrível também. Mas, então, mas pelo menos assim, o que a gente começa a fazer? A gente começa assim, dar alguns exemplos e definir alguns modelos, por exemplo, para que as pessoas também possam. Agora, se nós não conseguimos nem na nossa casa e nem em torno da nossa casa dar conta disso, eu vou querer ir lá no Fazendinha resolver isso? Então... Essa foi a postura, inclusive, que eu adotei quando começamos os primeiros programas de acessibilidade no CREA. Eu e o Borges, inclusive, procuramos o Cabrini, né, o presidente, e falamos, escuta, como é que nós vamos sair por aí? Cobrando a acessibilidade dos profissionais, das empresas, se o CREA não estiver acessível. Você falou isso no programa. Então, o que nós fizemos? Primeiro fizemos uma lição de casa, consertamos os acessos do CREA, fizemos laudo em todas as unidades do CREA do Paraná. Agora sim, temos moral para começar a cobrar dos demais. Né? Então, se a própria secretaria, que é uma coisa que eu estou cobrando do Irajá também, né? O próprio edifício da Secretaria do Direitos de Pessoas com Deficiência não é servido de um ônibus acessível. Né? Não existe ali uma linha de ônibus acessível que desembarca uma pessoa com cadeira de rodas lá na frente. Está totalmente fora do trajeto que uma pessoa possa chegar de ônibus. Né? Então tem que se tornar acessível a secretaria, para daí poder cobrar a acessibilidade. Claro, tem que ser o exemplo. E esse projeto desse entorno, você teria que colocar junto com o manifesto ou não? É só para você fazer assim? Não, coisa isolada. É junto com a reforma, né? Essas entidades ali, Ricardo, a maioria são públicas ou privadas? Você coloca licenge, não sei o que, são siglas, né? No documento. Você veja bem, quem são os construtores da cidade, os arquitetos e os engenheiros. Né? Então, se nós tivermos o Sindicato dos Arquitetos, o Sindarc, que já é colaborador no documento, já é signatário. Né? A Ana Carmen já participou, inclusive, de... O sindicato tem aquela questão da água lá, lembra que a gente fez uma simulação lá, bateria bem com a testa ali, né? Sim. Não, mas não é bem na frente do sindicato, é na Marechal Deodoro. Na Marechal, mais próxima, né? Que fica entre o Sindicato dos Arquitetos e o Sindicato dos Engenheiros. É no trecho entre o Senge e o Sindarc. Em torno do banco eles conseguiram, derrubaram todas as árvores. Daí chegou na segunda-feira, tudo em cima da pista tátil. Nossa, fizemos um movimento lá, daí tiraram até o final da tarde, mas ficou lá. Eu não vejo dificuldade em também convencer o Fanini, que o Fanini também é nosso parceiro em várias situações. Aí, o Fanini é o presidente do Senge, que é o Sindicato dos Engenheiros. Né? Também não vejo dificuldade que o Instituto de Engenharia também seja signatário. Não, o próprio Instituto de Arquitetos do Brasil seja um signatário. Acho que se a gente Mas quem assinaria por primeiro daí o Instituto, Enio? Seria eu acho que ele falou uma coisa legal. Se a gente fizer aqui em torno do Instituto e fazer uma sensibilização com os vizinhos, né? Daí a gente vai indo, vai sensibilizando. Vai sensibilizando, vai trazendo eles pra cá, faz uma reunião com eles. Eu não gosto dessa palavra, sensibilizando. Conscientizando. Porque se... Mas uma outra coisa, que eu não vi ali no documento, até se tiver eu peço desculpa, porque eu não me lembro. É a questão de treinamento, por exemplo, lanchonetes, shops, essas questões assim daí partindo para particular, né? Até o Ricardo colocou ali Caixa Econômica. Eu não entendi, né? O que na Caixa Econômica, por exemplo, que ataque, aquela lei lá, os bancos cumprem, né? Mesmo, agora, gente, falta uma fiscalização. A Caixa Econômica, por exemplo, qual é a grande falha da Caixa Econômica e outros agentes financeiros? Nós temos o Estatuto do Idoso que preconiza uma reserva de 3% em qualquer empreendimento habitacional com total acessibilidade. Isso para os idosos. Que no documento só está assim, o objetivo é apresentar a Caixa Econômica, daí agora eu entendi, então não tá, é uma questão mais pontual, então. Aqui a gente coloca, entre outros, né, Coab, Caixa Econômica, Justiça Federal, Coed, então são várias entidades públicos, né? É que eu recebi uma crítica do documento nesse sentido, assim, no sentido que ele está cobrando muito o poder público e não o privado.
E a lei, ela estipula para os dois, né? É claro que o poder público tem que dar, que foi feito pelo poder público, e ele mesmo tem que cumprir o que ele mesmo assinou, né? Decretou, enfim. Agora, seria interessante também... Mas na medida que nós protocolarmos esse documento no próprio Ministério Público, o Ministério Público vai cumprir o papel dele, que é cobrar exatamente de todas as esferas, inclusive da pública. Estava comentando agora um pouco antes de chegar. O Ministério Público do Trabalho foi notificado pelo Ministério Público Estadual na questão da acessibilidade. Então, cortando na própria carne, o Ministério Público notificando o Ministério Público. Então, a ideia de protocolar em todos esses órgãos aqui é exatamente que cada órgão desse saiba que o outro está sendo notificado e que saiba quais são as competências de cada um deles. Uma outra